Bom dia, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um encontro com Deus, essa meditação matinal que lhe auxiliará a começar o dia bem, na presença de Deus, amém? O texto bíblico para a nossa meditação se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 11, no versículo 35. E o texto assim diz: Jesus chorou. Somente isso. Interessante que esse é o segundo menor texto da Bíblia Sagrada. E quando você olha assim, se você olhar rapidamente, você não tem muito o que entender. Mas se você parar para entender o contexto e se aprofundar, lições importantes você irá encontrar. Eu queria me demorar com você apenas em 3 lições. Se você ler todo o capítulo, você vai entender que alguém muito querido de Jesus havia morrido. Seu nome, Lázaro. Lázaro de Betânia. Este, irmão de Maria e Marta. Jesus, por aquela ocasião, não estava perto, uma vez que Lázaro estava doente. Maria e Marta, então, manda chamar Jesus. Você conhece a história. Jesus, quando vem, Lázaro, seu amigo, estava morto há 4 dias. O luto ainda era muito recente. Marta e Maria choravam muito. Os que estavam ali próximos a eles se comoviam. Os religiosos da época aproveitaram o momento também para se aproximar e prestar condolências. Mas o fato era, ele estava morto. Jesus então chega, conversa com Marta, conversa com Maria. Ele então vê os demais chorando, chora também. Então ora a Deus e o milagre acontece. Lázaro ressuscita após 4 dias. Que lições podemos aprender ou que lições eu posso extrair do texto bíblico para podermos começar o dia bem? 3 lições. A primeira: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Assim também como o propósito de Deus não é o nosso. O texto bíblico vai me dizer, no verso 4, o texto vai me dizer que aquela doença não era para a morte, e sim para a glória de Deus. O propósito ali não era somente ressuscitar Lázaro ou curá-lo, era glorificar a Deus ou tornar Deus glorificado diante daqueles que iriam presenciar o milagre. Você consegue entender como o propósito de Deus não é o nosso, é infinitamente maior e melhor? E o propósito de Deus está associado ao tempo. Nós não entendemos, mas se confiarmos, seremos felizes. Eu repito, o propósito de Deus está aliado ao tempo e o tempo ao propósito. Se nós não entendemos agora, o entenderemos depois. Se o tempo que agora queremos não se cumpre, se cumprirá no tempo de Deus, que é o mais importante. E o propósito de Deus se cumprirá em nossa vida. Aquilo que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. Então essa é a primeira lição. Talvez você se pergunte, mas por que Deus não responde? Por que Deus não me atende? Por que Deus não resolve? Sabe, não importa se é uma doença, se é uma dificuldade, se é qualquer outro problema. Pergunte a Deus, Senhor, qual é o propósito? E que no final, Senhor, o propósito seja o Senhor ser na minha vida glorificado, na minha família, ou aonde você quer que Deus seja glorificado. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo com o texto bíblico
é que Jesus é empático às nossas necessidades. Jesus se compadece, se condói. Sabe, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que ele iria fazer naquele momento. Mas Jesus, o texto me ensina que Jesus, ao olhar o pranto, ao olhar o choro ao seu redor, ele chora também. Jesus não é indiferente na pessoa de Deus, Jesus não é indiferente às nossas fraquezas, não é indiferente às nossas lutas, não é indiferente às nossas dores, não é indiferente aos nossos sofrimentos. Apesar dele ter todo o poder nas mãos e de muitas vezes ou em todas as vezes ele resolver a nossa situação de acordo com a sua vontade, o seu querer e o seu propósito, certo? Talvez não seja o nosso, por isso que nós não entendemos, mas ele resolve sim todas as questões em nossa vida. Ele o faz com um pesar no coração, uma vez que ele se compadece, é empático ao nosso sofrimento. Ele se importa com cada um de nós. A terceira lição que eu aprendo com o texto bíblico, ao ler que Jesus chorou, é que a última palavra vem de Deus. A última palavra não é da morte, do sofrimento. A última palavra vem de Deus. A última palavra não é do advogado, não é do médico, não é do patrão, sabe? A última palavra é de Deus. Com isso, eu consigo entender que Deus é o Deus da vida e que nem o túmulo, nem a morte, nem os 4 dias, olha aí o tempo, nem os 4 dias em que Lázaro esteve morto foi capaz de detê-lo, foi capaz de contê-lo no sepulcro. Por quê? Porque o autor da vida estava naquele momento glorificando a Deus, ressuscitando seu amigo, para que todos que ali estivessem pudessem enxergar Jesus como sendo o Salvador e Deus. Deus foi tão glorificado na ressurreição de Lázaro que a sua história, que o seu milagre, que este relato perpetuou-se pelas areias do tempo, página após página, estando agora em nossas mãos, nos trazendo a verdade simples e única. Deus está conosco. Deus é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro e agora está preocupado com a tua vida, com a tua salvação. Que Deus é Deus e a última palavra só vem dele e que nada e nem ninguém é mais forte do que ele, que não há circunstância que o impeça de trabalhar, que o impossível não é impossível para Deus, que eu e você podemos confiar nele. Lembre-se, o propósito de Deus é maior do que o nosso e o seu tempo não é o nosso tempo, mas se confiarmos em Deus, seremos felizes. Deus é empático, ele se compadece dos nossos sofrimentos. Por isso, podemos chegar a Ele com total confiança e abrir o coração para Deus, pois Ele já o sabe e já o entende. Ele entende você. Por isso, pode chegar para Ele e contar os teus labores, porque Ele entende você. Ele chora com você. E outra, a última palavra não pode vir e não vem da circunstância ou do homem. Esta vem de Deus. Confie em Deus. Comece seu dia com Deus.
Para hoje, viva com esperança.